Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma pergunta essencial. Quem nós somos? Quem nós somos? Antes de ler o texto base, eu quero me referir a um outro texto. Quando você pensa, por exemplo, na pesca maravilhosa, que está lá em Lucas, quando diz que Jesus, depois que viu Pedro e os seus sócios, os convidou a pescar, e lá eles pegaram peixes a ponto das redes quase se rasgarem. Quantos conhecem esse texto? Quando você pensa em Jesus e o barco da vida, a gente pensa em pelo menos duas coisas. A primeira delas, a gente pensa em Jesus acalmando a tempestade no barco, não é isso? Se lembra que ele está dormindo, e aí há uma tempestade, ele acalma a tempestade. E a outra é Jesus no barco, promovendo prosperidade, que é o que aconteceu com os apóstolos, naquele momento ali. Então, quando a gente pensa na nossa vida como um barquinho de Jesus, a gente pensa em Jesus ou fazendo milagres para nos livrar das tempestades da vida, e isso é bênção, que ele faça esses milagres, ou para suprir as nossas carências, amém, irmãos? Mas pouca gente se liga na principal relação de Jesus com o barco da nossa vida, que está lá na pesca maravilhosa. Quando você lê o começo da história e quando você lê o fim da história, você vai ver que antes de Jesus ir pescar e de prover aqueles homens, ele pediu a Pedro para usar o barco dele, que fosse afastado da beira do mar, para que de cima do barco, a Bíblia diz, ele começasse a o quê? A ensinar as pessoas, amém? Então, a vida do Pedro ali, representada pelo seu barco, antes de mais nada serve como palanque para que Deus ensine o amor ao mundo. E no final desse texto, uma coisa que pouca gente se liga, é que depois de fazerem a pesca, de quase as redes se rasgarem, de chamarem o outro barco, senão, e a ponto dos dois irem a pique, a gente vê que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje eu vou te fazer o quê? Pescador de almas. O que é que diz no final do texto? Pedro, então, deixando tudo para trás, seguiu Jesus. Deixando para trás, inclusive, os peixes. A gente, às vezes, costuma colocar a nossa identidade cristã em máscaras identitárias secundárias. Não é que elas não são verdadeiras ou importantes, mas elas são secundárias. E hoje eu queria falar para vocês sobre a nossa identidade essencial. A despeito de Jesus estar provendo alguma coisa para nós, ou a despeito de estarmos vivendo hoje em uma tempestade que parece não acabar e acalmar-se. Eu quero usar o Evangelho de João, e você vai abrir no capítulo 20, a partir do verso 19. E nós vamos ler do 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do 19. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de ler, vamos orar, né? Todo mundo é crente aqui, né? Vamos orar? Que Deus tenha misericórdia de mim nessa hora e de nós. Senhor, nós apresentamos agora o texto que nós vamos ler e pedimos que o poder do Teu Espírito Santo torne vivo e real em nosso meio. Que possamos entendê-lo, aplicá-lo, percebê-lo, sermos por ele sensibilizados e sermos levados à transformação, Senhor, que o Senhor espera para cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Diz assim: ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por quê? Por quê? Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o que, gente? Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes o que? As mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos repetir juntos o 21, vamos lá. Assim, mais uma vez, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém,
estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, qual é a nossa identidade essencial? Esse texto fala da nossa identidade essencial. Aqui não havia mar, aqui não havia peixes, aqui não havia tempestades. Aqui havia um fato na história. E é importante você se ligar para isso. Havia um fato na história acontecendo. Aquele que em uma sexta-feira havia sido crucificado, diante dos olhos de uma multidão, cujo corpo foi dali removido após uma comprovação científica da sua morte. Eu falo científica porque, embora poucos percebam, qual é a razão daquele guarda ter enfiado a lança no lado de Jesus? Uma só: certificar-se de que ele realmente estava morto. E não ia a um segundo passo, que seria quebrar as suas pernas, já que a profecia disse que ele não teria nenhum osso quebrado. Então está ali Jesus, morto aos olhos de todos na sexta-feira e vivo aos olhos dos seus discípulos no domingo, naquele lugar, cercado por medo, cercado por angústia, cercado por desespero. Não havia lugar para fé, não havia lugar para crer, apenas para chorar. Homens e mulheres que o seguiram durante 3 anos e meio, viram-se ali totalmente desesperados diante de um fatídico evento na história. O Senhor deles havia morrido na cruz e estava em um sepulcro naquela cidade. E aí Jesus aparece, ele muda as estações, ele muda aquele contexto, e ele chega para aquelas pessoas, e a primeira coisa que ele diz é: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Ele repete isso algumas vezes no texto. E eu fico pensando, paz é aquilo que todos nós desejamos, mas guerra é aquilo que existe entre a humanidade e o seu Criador. Quando a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer que Deus está em guerra, sim, contra o mundo. Em que sentido ele está em guerra contra o mundo? Porque o pecado produz a justa ira de Deus. Deus está em guerra contra o Brasil. Ele está sim. O céu está em guerra contra o Brasil. Está. Porque o pecado que nos afasta de Deus e produz a justa ira de Deus está trazendo grandes consequências para a nossa nação. E tem grandes consequências para a nossa vida. E o que nós vemos aqui, antes de mais nada, quando Jesus diz: paz seja convosco, ele está querendo assegurar aqueles homens e mulheres naquela hora, que o que ele fez na cruz, que a sua morte naquele momento, havia resolvido o nosso mais grave problema. O mais grave problema da humanidade não é a fome. O mais grave problema da humanidade, gente, não é a enfermidade. O mais grave problema da humanidade não é o medo. O mais grave problema da humanidade não é, gente, a pobreza. O mais grave problema da humanidade é estar em guerra contra o seu Criador. Este é o grande problema da humanidade. O pecado nos coloca em guerra contra o Criador, e Jesus chega lá e diz: paz seja com vocês. Ele disse, em outras palavras: eu resolvi o seu maior problema e eu dei para você a sua nova identidade. E para que vocês entendam que a sua nova identidade é de alguém que é salvo, é de alguém que eu salvei, é a sua primeira identidade, alguém que foi salvo da ira de Deus, alguém que foi salvo do justo juízo de Deus, em razão do que Jesus fez por nós. Ele quer, gente, ali, e eu fico pensando, por que Jesus tinha que
se submeter a dizer, toca aqui nas minhas chagas? Olha aqui o meu lado. Por que ele tinha que fazer aquilo, gente? Por uma razão muito simples, pessoal. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, toda a construção do edifício do cristianismo não teria o menor sentido. Nós não estamos aqui em torno de um grande mestre, de um guru, de um grande conhecedor, como foram Maomé, como foi Zoroastro, como foi Buda. Nós estamos diante de alguém que é o próprio Deus encarnado, que morreu, que teve que pagar o preço em si mesmo, para que nós pudéssemos o que, gente? Ter paz, e não só paz, vida! Louvado seja o Senhor, porque nele nós temos vida. Ao pedir para ser tocado, Jesus quis assegurar ao mundo, e esse relato, ele corre o mundo de uma questão. Porque eu morri, e porque eu ressuscitei, você tem paz, e você tem a minha salvação. Amém, gente? Todo mundo gosta disso, não gosta, gente? Todo mundo gosta dessa memória, essa parte da nossa identidade, salvos em Cristo Jesus. Quem é você? Eu sou um pecador que foi salvo pelo amor de Cristo Jesus. Quem é você? Eu sou alguém que está em paz com Deus em razão do sangue do Calvário. Aleluia por isso. Mas muita gente está navegando nesses mares e está extremamente conformado com esse status quo. A ideia de ser salvo. Só que a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa ir mais adiante na compreensão do texto. Jesus diz uma coisa, gente, que para mim é o centro da pregação desse texto e o centro do que eu queria dizer para vocês. É quando ele diz, no verso 21 do capítulo que nós lemos, quando ele diz, ora, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. E eu começo a pensar sobre isso. O que é que significa o que Jesus disse? Gente, se eu perguntar para vocês de quem é a missão de salvar a humanidade, vocês responderiam o quê? Se eu perguntasse para vocês de quem é a missão de restaurar todas as coisas, se eu perguntasse a você de quem é a missão de converter um coração, o que é que vocês me responderiam? Alguns poderiam dizer, olha, eu acho que isso é o papel da igreja. Eu acho que a igreja é que tem uma missão. E eu digo para você categoricamente, talvez até quebrando anos de estudo que você fez e operacionalizou na sua vida. A missão é de Deus. Quem está em ação, reconstruindo aquilo que a humanidade destruiu, é o próprio Deus. Ele é um Deus missionário, por excelência. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo empodera a igreja para fazer a missão de transformar todas as coisas. E entender que somos enviados junto com o Senhor, sob a liderança dele, entendendo que ele está preocupado não apenas em levar almas para o céu, mas em construir um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça, sobre a qual Carlos orou aqui conosco, nos coloca, gente, em uma jornada muito mais importante, muito mais significativa, do que sermos pessoas que são membros de uma comunidade viva como essa, e que estão aqui decidindo qual é a hora que preferem vir para o culto, para que em amor resolvam um problema logístico. Isso é tudo muito importante, isso tudo é muito interessante, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais importante de tudo isso não vai ser a hora que você vai vir para essa comunidade prestar culto a Deus, é quem você vai ser quando sair dessa porta daqui a pouco. O que importa não é o que eu estou pregando aqui, é quem é Sérgio Queiroz quando ele sai de cima do púlpito. Quem é esse povo que está ouvindo a palavra quando ele sai do púlpito. Então deixa eu contar um pouco da minha história para vocês, e aí vocês vão entender um pouquinho por que eu escolhi esse texto.
Eu me converti já com a vida ganha. Ou seja, eu não era um bêbado que vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Jesus. Eu não era um perdido à asa de águia. Você entendeu? Eu era muito bem de saúde, muito bem colocado no poder público. Eu era auditor da Receita do Trabalho, aliás, auditor fiscal do trabalho. Eu namorava com a mulher mais bonita de João Pessoa, minha esposa. Entendeu? Eu estava sarado naquela época. Diferente da Cora, que eu estou precisando ser sarado por Deus na minha falta de saúde. Então eu estava muito bem. E o Senhor me alcançou. É interessante que quando o Senhor me alcançou, foi a jato o negócio. Sabe aquele negócio? Não tem uma operação lava-jato, né? Não foi essa, foi a operação jato do céu na minha vida. Vai, rapaz, faz alguma coisa. Eu quero você se movimentando. E aí, gente, o que é que acontece? Logo depois que eu me converti em 1994, 95, em 97, Deus falou ao meu coração que me queria pregando o Evangelho. 2 anos apenas. Sem nenhuma origem cristã, sem negócio de ir para a igreja, sem nada. Não tinha nada disso na minha vida. Em 2 anos Deus estava dizendo, você vai pregar a minha palavra. E aquilo para mim era muito estranho, porque eu queria fazer uma carreira pública. Eu queria ocupar um cargo privativo de bacharel em direito, ou como juiz federal, ou como procurador. Era o meu projeto de vida. Como você deve ter projetos de vida. E a gente tende a separar o nosso projeto de vida cristã do nosso projeto de vida profissional. Como se fossem 2 mundos, 2 coisas. Como se o nosso mestre não fosse Jesus, mas Platão. Em que eu divido o mundo da sensibilidade, dos fatos do mundo inteligível. O mundo dos arquétipos perfeitos. Não existe isso. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama por inteiro. Corpo, alma e espírito, na tradição judaico-cristã, não é segmentado. Nós somos um todo, uma pessoa só. Para Deus não existe secular e sagrado. Para Deus não existe trabalho secular e trabalho sagrado. Quem criou isso foi Platão. Santo Agostinho replicou. Os iluministas amplificaram e a igreja caiu de pato. E entendeu que ela tem que cuidar apenas das coisas do Espírito, porque quem vai cuidar das coisas materiais é o Estado. E a gente se transformou em quê, gente? Em uma geração de almas salvas. E não em uma geração de homens e mulheres empoderados pelo Espírito Santo, que estão servindo a Deus onde quer que estejam, especialmente na segunda-feira, e não no domingo. Eu entrei em crise porque quando esse convite de Deus veio para mim, eu achei que o fato de eu me tornar pastor de uma igreja iria atrapalhar a minha missão holística ou completa como um homem salvo pelo Senhor. E aí eu comecei uma série de crises. Eu assumi uma igreja em 2005, aliás, em 2004, com 80 membros. Um orçamento de R$10.000 por mês, que dava para pagar o aluguel da capela, o vigilante servente, o secretário e ajudar a pagar o seminário do seminarista que me ajudava, e a conta de água e luz. Uma igreja na beira-mar de João Pessoa. Você sabe o que você está pregando? E aqui atrás de mim, um vidro, que os irmãos estavam aqui me ouvindo pregar e olhando a praia azul. Então, você não sabe se eles estavam olhando para mim ou para a praia azul. Eu acho que era para a praia. O ponto é que eu saía do púlpito, Carlos, andava dentro do quintal da capela e pisava na areia branca da Praia do Bessa, também conhecida como Caribeça. Coisa mais linda do mundo. Eu estava vivendo uma vida legal. Nessa época eu já era procurador da Fazenda Nacional. Nessa época já tínhamos os nossos 3 filhos, eu e a Samara. E qual era o meu plano? Bem, meu plano era fazer aquilo crescer, talvez comprar aquela capela, talvez comprar o terreno do lado, construir uma igreja massa,
um solário massa, e a gente ficar comendo churrasco e brincando de quê, gente? De confraternização gospel, enquanto o mundo se explode, da segunda ao sábado. Essa era a minha ideia. Uma ideia simples, factível. Até que Deus mudou os meus planos e fez-me entender que a igreja dele deve se interessar por tudo aquilo que o interessa. Presta atenção. A igreja de Jesus deve se interessar por tudo aquilo que interessa ao seu Senhor. Repita comigo. A igreja de Jesus tem que se interessar por tudo aquilo que interessa ao Senhor. O que é que aconteceu? Estava eu em um certo dia e uma mãe foi me procurar. Bateu na porta da comunidade. Ela ia passando, viu a placa igreja, disse, eu vou entrar aqui. Chegou lá, ao bater na porta, me perguntou, olha, tem algum pastor aí? Tinha acontecido que uma pessoa que tinha marcado falar comigo não estava, essa mãe entrou, começou a conversar e já foi chorando, dizendo, pastor, não sei quem é o senhor, estou entrando aqui pela primeira vez, mas eu quero dizer o seguinte, o meu filho está vendendo tudo em casa para comprar crack. Ele está vendendo carne do congelador, ele já vendeu o pneu de estepe do nosso carro. Agora, essa semana, o carro não sai de casa porque ele pegou um dos outros pneus, colocou um calço com um tijolo e vendeu aquele pneu para comprar crack. A casa está sendo dilapidada, eu sou viúva, eu não tenho como controlar. E para completar, pastor, toda semana os traficantes ligam para mim, dizendo que vão matar meu filho, e eu estou pendurada em empréstimos. Uma crise que talvez seja a cara de alguém que está aqui nesse auditório hoje. Uma crise do Brasil, isso era 2004. Quando começaram as pacificações nas favelas do Rio de Janeiro, você se lembra das pacificações? Quando começaram, adivinha para onde os caras foram? Para o Nordeste. Se você pegar os dados de violência urbana, antes de 2000, depois de 2000 em João Pessoa se tornou, gente, por incrível que pareça, uma das 3 cidades mais violentas do Brasil. A minha João Pessoa, pacata, cidade de gente tranquila. E de repente aquela situação bate na minha porta e ele diz, pastor, você pode ajudar meu filho, ele está vendendo tudo para comprar crack. Eu disse, minha senhora, eu vou ser bem sincero, eu fumei muita maconha quando eu era adolescente. Quando eu não conhecia Jesus, eu fumava maconha. Hoje eu não fumo mais nada, porque Jesus mudou a minha vida. Mas eu vou dizer, eu não entendo nada de crack não. Que bicho é esse? Crack é o que crack? Aí eu fui conversar com o especialista, né? O filho dela. Cheguei. Porque se o cara está vendendo tudo em casa para comprar crack, ele é especialista no negócio, ou não é, pessoal? Então ele foi me explicar, não, é a borra da cocaína e não sei o quê, e faz uma pedrinha, a gente fuma essa pedrinha e fica legal, e não sei o quê, e fica mais legal, e fica... Eu fico fumando enquanto tiver a pedra. Eu disse, quanto é a pedra? R$10. Pois é, se eu tiver R$100, eu pego todinho e fumo as 10 pedras. Se não, e os dedos tudo queimados. Gente, uma situação deplorável. Quando eu orei por ele, o Senhor falou ao meu coração, meu filho, eu ajo de diversas maneiras para transformar o mundo. Uma delas é através da oração. Mas nesse caso, você vai ter que ir além. Naquele dia, o Senhor me ensinou que há certas coisas nesse mundo caído, que a oração vai nos habilitar a fazer, mas que a oração não vai resolver. Deixa eu dizer algumas para vocês. Oração não alimenta o estômago de quem está com fome. Oração não põe roupa em quem não tem roupa. Oração não resolve uma dependência química que precisa de um tratamento de especialistas. Oração, gente, é o veículo da ação de Deus, mas essa oração precisa estar ligada a ações muito claras. E aí o Senhor falou claramente ao meu coração, vá atrás de construir um centro de reabilitação para dependentes químicos. Não havia nenhum em João Pessoa com abordagem cristã. Nessa busca, sem dinheiro, sem experiência, no primeiro ano na titularidade daquela pequena igreja, esbarrei com uma propriedade na saída de João Pessoa para Recife, BR-101, que também cruza praticamente toda a orla do Brasil. E aí, placa de venda, eu chego lá,
corretor chegou para mim e disse: e aí, você quer comprar a terra? Eu disse: eu estou pretendendo. Estou querendo construir uma casa de recuperação para dependentes químicos aqui. Aí eu perguntei: e a terra é isso aqui que a gente está vendo? Na beira da pista? Eu disse: não, entra aí no carro. Esse cara saiu comigo, nós andamos 30 minutos nas estradas dentro da terra. Eu digo: valham, que negócio grande é esse? Ele disse: pois é, o que está à venda é uma área de 150 hectares, 1.500.000 metros quadrados. Para uma referência para vocês que são de São Paulo, do tamanho do Parque do Ibirapuera. Na saída de João Pessoa. Eu digo: Senhor, peraí, não estou entendendo nada. Eu ouvi a voz do Espírito para construir uma casa de recuperação para dependentes químicos. O senhor está querendo que eu traga os malucos do Brasil todinho para tratar aqui? É esse o plano? O plano é esse? Eu faço. E o Senhor profundamente falou ao meu coração: Sérgio, a minha igreja precisa se interessar por tudo aquilo que me interessa. Olha ao seu redor. O que mais você vê, além de dependentes químicos? Eu digo: eu vejo moradores de rua, meu Senhor. Eu vejo presos no sistema prisional que saem de lá e se transformam em piores pessoas do que entraram, porque não existe um processo de ressocialização. O que é que você vê, meu filho? Eu vejo mais, Senhor. Eu vejo muitos órfãos. E o Senhor diz que a igreja tem que cuidar dos órfãos. O que mais, meu filho, que você vê? Pai, eu vejo uma educação de péssima qualidade no meu país. Ótimo. Então eu tenho um plano para você. Você vai comprar essa terra, que é do tamanho de uma cidade, e você vai construir uma cidade. Cada bairro dessa cidade vai ser dedicado a áreas de vulnerabilidade social da sua cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês. Mostra aí a foto de João Pessoa. A primeira foto, a foto da Samara. Isso aí é minha linda esposa. Passa aí. Para você acha que tem jumento em João Pessoa. Olha que coisa linda aí. Cidade linda, pessoal. Mar azul. Olha que coisa linda. Cidade de primeiro mundo, mas cheia de contrastes, como São Paulo. Passa mais. Aí a terra. Eu disse: Senhor, tá bom. O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que a gente construa essa cidade nessa terra? Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência. E como é que eu vou fazer para gerenciar esse mega projeto? Foi quando ele disse: olha ao seu redor e ensine ao povo da igreja que mais do que salvos, eles são enviados. Use todos os pedreiros e médicos e políticos e magistrados e advogados e desempregados e jovens e adultos. Ensine-os que eles não são a plateia de espectadores dominicais, eles são um exército empoderado pelo meu Espírito para transformar a face desse país e para levar a minha salvação aos quatro cantos dessa nação. Nesse conjunto, vamos comprar a terra, né, Carlos? Fui comprar a terra. Naquela época a terra valia R$1,5 milhão de reais. Muito barato para o que vale hoje. Estima-se que hoje, depois de 12 anos, ela esteja valendo 150 milhões, essa propriedade. Graças a Deus que ela não está à venda, porque é de encher o olho de qualquer pessoa. Mas era R$1,5 milhão, deixei a terra aí. E como é que eu ia pagar sem dinheiro? Cheguei para o tesoureiro da igreja: irmão Esdras, quanto temos na conta? Ele: pastor, temos R$3.000. Eu digo: já dá para começar. Ele disse: o senhor quer comprar o quê? Um som? Eu digo: não, eu quero comprar uma cidade. Com R$3.000, pastor? Eu digo: é. Vamos começar a cortar a nossa carne. Oramos, eu e minha esposa elaboramos um projeto que está no próximo slide. O próximo slide foi uma planta baixa do que nós queríamos fazer ali nas margens da BR-101.
Eu apresentei esse projetinho com alguns sólidos, né? Peguei uns arquitetos mostrando um projeto, fui para lá e falando para aquelas já era 100 e poucas pessoas, eu digo, gente, nós vamos construir a cidade. E o povo olhando para mim assim. Dava para notar, alguns diziam, ele enlouqueceu. Esse menino, eu tinha 30 e poucos anos, esse menino tá aí, rapaz, olha o bicho lesado, ó. Bicho lesado. Uma besteira dessa, tira esse menino daí. Aí eu engrossei o caldo, eu digo, gente, eu não estou falando brincadeira e nem estou querendo passar isso para vocês, não. Peguei a chave do meu carro, botei em cima do púlpito, está doada a primeira semente, meu carro. E não me perguntem o que vocês vão ganhar com isso. O problema é que muita gente vai para a igreja para saber o que é que vai ganhar com o dízimo que dá. Deus é tão bom que ainda nos supre. A igreja devia mudar o discurso. É dizer assim ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu perca para que outros ganhem e teu reino avance? Essa é a pergunta da igreja. Se vier de volta, é bênção. Temos que destruir esse evangelho falso. Quando eu dei o carro, lá vem mais um cara, bota a chave. Outro botou a chave. Outro chegou com um palm top. Na época nem existia esses tablets de dedo. Você lembra daquele da canetinha que você tinha também? Andava no bolso assim? Você sentia o próprio rei da cocada preta quando você andava com ele? Cara, doaram aquilo, obra de arte. Gente, até um jumento foi doado. 3 vacas. Arrecadamos ouro, o povo começou a tirar os anel do dedo. Gente, nós arrecadamos tanto anel de viúva e viúvo que dava para construir um bezerro de ouro. E vai, pega tudo, junta tudo, pessoal. Foi uma coisa tão linda. Eu disse, eu estou em Atos, eu estou na igreja de Atos, eu estou vendo o Espírito Santo agir, eu dizendo, não pergunte se você vai ganhar com isso não, você está perdendo aqui seu carro. Você está perdendo aqui o seu anel, você está perdendo suas obras de arte. Você está dando para que o reino de Deus avance. E aí o que é que acontece? Em um domingo nós juntamos 170 mil reais em uma igreja que arrecadava 10 mil reais por mês. Em um domingo a gente pegou 170. Pois bem, gente, tudo aconteceu, começamos a pagar, a igreja começou a crescer, fomos saindo de lugar em lugar. Fomos saindo de lugar em lugar aos domingos, porque não dava mais na capelinha. Clubes, escolas, shopping centers. A igreja começou a tomar a cidade, a ir para as ruas, a começar trabalhos nos presídios. Começamos a sair, e a tomar conta de várias áreas, até que um empresário católico, sabendo o que a gente estava fazendo na terra, já estávamos construindo a casa de recuperação, ele disse, pastor, eu vejo que na cidade vocês não têm sede. Vocês estão para lá e para cá, de um lado para outro. Eu senti de construir um negócio para vocês e alugar. Eu digo, mas rapaz, não tem dinheiro para pagar não. Eu disse, eu vou fazer um negócio tão legal e tão grande, que você vai poder sublocar algumas partes para pagar o aluguel. Eu digo, mas rapaz, eu estou sentindo tão constrangido, o senhor vai construir isso para nos alugar do jeito que a gente quer, vou construir, é na praia. Eu tenho um quarteirão inteiro, 2 quarteirões do mar. Eu digo, eu não sei nem como pedir ao Senhor o que eu quero que tenha nesse lugar. Ele disse, pastor, o crente aqui é o Senhor. Peça como quem pede a Deus. Ele olha para mim e disse, peça como quem pede a Deus. Eu digo, tá bom, papai. Então bota aí um auditório para 1.500 pessoas, estúdio de televisão, sala de aula. Passa aí o outro slide. O cara construiu esse complexo. Um centro de convenções, uma escola que é uma escola internacional, bilíngue, full time. Pois bem, a comunidade cresceu de 100 pessoas para 7 mil pessoas em 10 anos. A grande maioria da igreja envolvida com ações na cidade. Hoje nós estamos presentes em 9 dos 11 abrigos de criança, adotando crianças, ajudando nas listas de adoção. Estamos em 2 presídios de segurança máxima em João Pessoa, um feminino e um masculino. Estamos presentes nas ruas. Com o processo, Deus foi nos abençoando e a gente continua construindo lá a cidade. Por enquanto, esse aqui que vocês veem é o nosso campus principal. Começamos a trazer a ideia de uma educação transformadora. Nossa escola, no primeiro ano, eu apresentei a cidade, ela não estava nem construída ainda. Foram 450 alunos matriculados, olhando apenas as fundações da escola. Temos a metade de cristãos, a metade que não são cristãos, mas estão sendo
evangelizado junto com os seus pais. E é uma das grandes coisas que Deus não deixou eu fazer, pastores e amigos. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem um plano para cada um de nós, amém, pessoal? E o meu foi assim: meu filho, eu não quero que você deixe a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu sei que você não tem tempo, eu sei que isso vai acabar com você, eu vou lhe esticar, eu vou às vezes chegar a te ferir com tudo isso que eu quero que você faça e seja. Você e sua mulher também como servidora pública, porque eu quero que você passe uma mensagem para a igreja. Que a obra do ministério não é apenas dos pastores, a obra do ministério é do corpo de Cristo. É assim que Jesus quis desde o princípio, é assim que Paulo ensinou na carta aos Efésios, que a tarefa desses homens e mulheres na instrução da igreja não é para ocupar o lugar da igreja, antes capacitar o corpo de Cristo para a obra do ministério. Essa é a minha função, e o fato de eu ter que na segunda-feira, ao invés de descansar, sair para a Procuradoria da Fazenda Nacional, inspira muitos profissionais da nossa igreja a fazerem a mesma coisa, a entenderem que o ministério da igreja não começa no domingo, o ministério da igreja de Jesus começa na segunda-feira, quando a igreja se envolve com tudo aquilo que agrada o coração do Senhor. Essa é a questão. Estávamos com um grupo de advogados voluntários, fazendo um trabalho na vara de execuções penais, analisando processos de preso. Deixa eu falar um pouquinho sobre justiça, gente, na minha percepção, que eu sei que é a percepção dessa amada igreja. Às vezes a gente esquece que tem coisas que estão sendo sonegadas aos pobres, que para talvez a grande maioria das pessoas de classe média ou que tem influência, isso não seria um problema. Hoje, bons advogados conseguem tirar criminosos ou evitar que um criminoso vá para a cadeia, enquanto há homens e mulheres que cumpriram penas, às vezes por coisas, entre aspas, banais, roubaram uma galinha, um assalto à mão armada de uma carteira, muito menos do que um petrolão da vida, né? E esse povo, gente, está apodrecendo nos presídios por falta de uma petição de um advogado só. Começamos a soltar presos, a capacitá-los para o mercado de trabalho. O nosso trabalho foi conhecido pelo Conselho Nacional da Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, à época, fez uma visita à Paraíba e foi conversar com esse juiz da vara de execuções penais na época. E ele falou: olha, tem um grupo de advogados bem novinhos aqui, de uma fundação chamada Cidade Viva, que está analisando o processo do pessoal, está dando uma mão grande à Defensoria Pública, e eles estão aqui de graça, são voluntários. E o ministro disse: eu quero conhecer mais, na época. Fizemos uma parceria com o Conselho Nacional da Justiça, com o Governo do Estado da Paraíba, e também com o Tribunal de Justiça da Paraíba, que nos deu a garantia, mediante convênio, não há nenhum repasse financeiro para nós, mas nós entramos em qualquer presídio da Paraíba para prestar assistência jurídica, médica, odontológica, educacional e espiritual. Em um mutirão que fizemos com o CNJ, pasmem, pode abrir a boca, dos 7.000 habitantes dos presídios da Paraíba, dos 7.000 que compunham a população carcerária da Paraíba, 700 foram soltos porque já haviam cumprido pena, ou tinham direito à progressão, ou tinham direito à liberdade condicional. E isso é uma vergonha em um país de cristãos nominais, um país de bacharéis em direito. Hoje tem curso de direito em toda esquina. Quando eu fiz direito na Universidade Federal da Paraíba, era a única universidade que tinha direito na Paraíba. Hoje tem mais de 10. E nós termos uma vergonha dessa acontecendo nos presídios da Paraíba e do Brasil inteiro. E aí veio a segunda parte. O ministro ligou para nós: pastor, tem 700 na rua, o que é que a gente vai fazer para esse povo não voltar para o crime? Ele disse: pode deixar que eu cuido. Fizemos uma convocação pela Globo, SBT, Record, todos os canais de TV,
colocamos ônibus à disposição. Em um dia de quarta-feira à noite, nós juntamos dentro do auditório da Cidade Viva 350 homicidas, latrocidas, traficantes que tinham cumprido pena ou estavam em processo de progressão de pena. Começamos a treinar esse povo, começamos a abraçar esse povo, começamos a dar emprego para esse povo. E esse povo começou a realmente construir uma nova vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Estado pode construir escola, Estado pode dar Bolsa Família, Estado pode prover segurança alimentar, Estado pode prover advocacia voluntária, mas Estado não abraça, Estado não ama, Estado não tem a palavra da transformação. O Estado não tem Jesus, quem tem Jesus é a igreja. A igreja pode fazer o que o Estado faz, mas o Estado não pode fazer o que a igreja faz. Por isso nós somos a instituição mais importante do Brasil, nós somos a instituição mais importante do mundo, nós somos a esperança para a Terra Brasílias, se ela funcionar direito. E eu estou aqui para incentivá-lo a tomar parte na mudança do Brasil, não apenas a partir das orações, mas a partir da vida de vocês, da profissão de vocês. Jesus disse nesse texto o que, gente? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente corre riscos para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Não é fácil não, viu? Quando eu divulguei em João Pessoa que a terra estava comprada e o projeto foi iniciado em 2004, eu recebi uma ligação no meu gabinete, uma ameaça de um representante do tráfico de João Pessoa, dizendo assim: pastor, você não vai construir essa cidade não, porque você não vai tirar os meus aviões da rua e você não vai interferir na nossa lógica de mercado. Eu disse: por que você está dizendo isso? Disse: porque o senhor não vai, nós nos reunimos e estamos dizendo assim, que o senhor não vai fazer isso. O senhor não tem medo de morrer, não? Eu do outro lado do telefone, né? Tenho não, rapaz. Sou paraibano, macho. Mas eu disse uma coisa para ele: eu tenho um medo na minha vida. E eu quero que você diga aos seus amigos. Eu tenho medo de passar pela vida e não fazer aquilo que Deus separou para que eu faça. Esse é o medo que todo cristão deve ter. É passar nessa vida com todas as ferramentas que o Espírito Santo tem dado e continuar sendo uma ruma, um bando, um grupo de frequentadores de templo, de ocupadores de espaço eclesiástico. Esse é o meu medo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu me apaixonei por uma prostituta. Mas foi eu e minha mulher. Nos apaixonamos por uma prostituta. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Nem bota essa cara de julgamento pro meu lado. Vai, dá um risinho, dá um risinho, dá um risinho. O ministério nosso nas ruas visitava 3 grupos: travestis, que eles ficam meio que em clãs na cidade, travestis, usuários de drogas e prostitutas, mulheres. Fui visitar as prostitutas e conheci uma prostituta que foi muito importante na construção da minha visão sobre cidade, por incrível que pareça. Cheguei lá às 9h30 da noite com o grupo. Ela parou para conversar conosco. Àquela altura já tinha feito 4 programas. E o que me impressionou é que ela estava na rua com quase 8 meses de gravidez, se prostituindo. Digo: meu Deus, o que leva alguém a isso? Além, é claro, do pecado. Mas não é só isso. Sabe qual é o problema da esquerda? É que ela acha que o problema do pecado é sempre social. Sabe qual é o problema da direita? É que ela acha que o problema do pecado é sempre pessoal. Sabe qual é a falência dos dois? Que eles não entenderam que Jesus veio resolver o problema do coração e o problema das relações sociais. Por isso, cuidado com as polarizações, cuidado com o messianismo político. Não trate política como você trata time de futebol.
O time cai da primeira para a segunda, cai para a terceira, o caba continua idolatrando os erros do time de futebol. Porque eu sou Coringão, sou Palmeiras. Eu, como não tenho um time bom na Paraíba, eu digo, tem time. Flamengo, Corinthians, sei lá. O ponto é o seguinte. Naquele dia eu encontrei aquela mulher, comecei a conversar com ela começou a falar do seu testemunho. Ela disse: pastor, eu perdi meu pai muito nova. Eu casei, trabalhava, meu marido foi preso por porte ilegal de armas. Está no presídio agora. Eu me prostituo para sustentar meus 4 filhos com esse marido. Você tem 4 filhos com o mesmo homem? Digo, tenho. A primeira prostituta fiel que eu conheci. Como é isso? Não, eu me guardo para os outros homens, eu tomo as devidas precauções, e eu, na visita íntima, eu sempre engravido. Com quem estão seus filhos? Eles moram num quarto com minha irmã. E você? Eu moro praticamente nos motéis. Eu olhei para ela e disse: você quer sair da rua, minha senhora? Você quer sair da rua? Às vezes a nossa primeira tendência é levantar a mão e dizer: está repreendido em nome de Jesus, espírito de prostituição, não é assim? Isso é uma parte da história. E ela: quero, pastor. Você quer sair quando? Eu quero sair hoje, pastor. Digo: pois está dito. Hoje é seu último dia de trabalho nessa profissão. No outro dia a igreja reunia o conselho. Não tínhamos prédio próprio ainda, na época. E a primeira coisa que a igreja comprou foi uma casa para dar de presente a essa prostituta. Compramos a casa, colocamos ela na casa, pegamos os filhos da casa da irmã, sustentamos a família durante todo o período de gravidez, fizemos o pré-natal dela, todo enxoval, menino na escola, feira, gás, energia, tudo. Fomos à vara de execução, pegamos o nome do marido, vimos o nome do marido, entramos com uma petição no processo. O cara estava preso há 6 meses além do que precisava estar. Soltamos o cara, treinamos o cara, empregamos o cara na construção daquela escola que vocês viram. No final do período, ele foi eleito pelos colegas o funcionário padrão daquela obra. Ele casou-se com sua esposa. Eles passaram a viver naquela casa. Eles começaram a trabalhar. Nesse processo, eles conheceram o amor de Jesus através da vida da igreja de Jesus. Eles se converteram. Eles dão testemunho onde eles vão do que Deus fez na vida deles. E se você me perguntar, eles são membros da sua igreja? Não. Porque ela mora muito longe da minha comunidade. Eu disse: procura uma igreja perto da sua casa. Mas pastor, você fez tudo isso por nós, nos deu uma casa, nos tirou da rua, e o senhor não quer que eu seja membro da sua igreja? E eu disse: minha amada, eu quero que você seja membro do corpo de Cristo, e que você multiplique na vida dos outros aquilo que nós fizemos na sua vida. Assim como o Pai me enviou,